Bíblia em Mateus capítulo número 7 e vamos ler versos de número 17 e 18. Mateus 7, capítulo 7, verso de número 17 e 18. Diz assim, toda árvore boa dá frutas boas, e assim a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Então falamos que a ética é o princípio que organiza a nossa conduta de vida. A ética é fundamento, a ética é que vai organizar a sua conduta de vida. De acordo com o que você vai formar lá no subsolo, lá no seu coração, lá no centro da sua vida, a sua vida externa vai se organizar dessa forma. E hoje nós vamos então falar sobre como nós podemos então construir uma ética cristã forte. Como eu posso construir uma ética cristã forte? Nós vimos que na semana passada nós falamos que historicamente havia um padrão moral, havia uma lei, e as pessoas de modo geral, quando elas cometiam um erro, quando elas faziam qualquer coisa errada, elas sabiam que fizeram algo errado por causa da lei. A lei era como um espelho. Quando as pessoas cometiam um erro, elas voltavam para aqui e acertavam. O cristão ele precisa saber que ele tem um espelho. E para ele realmente ser como Cristo, ele precisa então deixar que essa ética se forma nele. E hoje nós vamos aprender como nós podemos então construir uma ética cristã forte. Eu gostaria de trazer algumas ideias, eu gostaria de trazer alguns pensamentos aqui sobre como nós podemos construir uma ética cristã forte. É importante, irmão, nós entendermos que quando nós falamos da vida cristã, quando nós falamos que nós somos cristãos, nós estamos com essa frase, com esse termo, dizendo para nós mesmos e dizendo para outras pessoas, eu estou dizendo que eu tenho uma referência. Quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que eu tenho um espelho. Quando eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo que existe uma base, existe um mapa, existe um ponto de referência que minha vida parte dela. E esse ponto de referência, essa base, esse fundamento é Cristo. Porque ser cristão significa dizer nascido de Cristo. Cristo é que, através dele que surge esse movimento, é através dele, é dele que nós recebemos esse nome. E a palavra mais correta é pequenos Cristo. A palavra mais correta é semelhante a Jesus. A palavra mais correta é cópia de Jesus. Então, quando eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo eu sou uma cópia de Jesus. Quando eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo que eu sou semelhante a Jesus. Quando eu digo eu sou cristão, eu estou falando da minha essência. Quando eu digo eu sou cristão, eu estou falando da minha raiz. Quando eu digo eu sou cristão, eu estou falando que existe um ponto de referência para a minha vida. Os irmãos entenderam? A primeira coisa que nós precisamos entender, que vivemos numa sociedade onde todo mundo é cristão, todo mundo é gente de igreja, e a gente percebe que as pessoas perderam o senso, o centro. Jesus é o centro. Então essa é a primeira ideia. Ser cristão não é apenas um termo para descrever uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas sim está relacionado com a sua própria natureza, está relacionado com aquilo que te compõe, a própria natureza de Cristo. Mas eu preciso que os irmãos entendam que esse termo é para descrever a minha essência. Esse termo é para descrever o meu DNA. Esse termo é para descrever a minha própria essência. Esse termo é para descrever a minha própria natureza. Eu sou de Cristo. Eu sou uma cópia de Jesus. Eu sou semelhante a Jesus. Primeira coisa. Segundo pensamento, cada crente, cada cristão é como uma árvore que Deus deixou plantada aqui na terra para produzir fruto.
Para Ele, nós somos a árvore, nós somos a planta que Deus deixou aqui na terra. As pessoas que têm fome de Deus, as pessoas que não conhecem Deus, elas precisam encontrar fruto de Deus na sua vida e na minha vida. Elas precisam olhar para nós e olhar Deus. Porque cada cristão é como uma árvore que Deus deixou plantada na terra para produzir fruto. Por isso que ser cristão tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu falo tem que revelar Deus. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo tem que gerar fruto para Deus. Por isso nós lemos que a árvore boa produz bom fruto. Vamos parafrasear essa frase. O cristão parece um Cristo. A árvore boa produz bom fruto. O cristão parece com Cristo. Dentro desse pensamento, o cristão precisa ser autocrítico. O cristão precisa ser autocrítico. O verdadeiro cristão, ele não vive uma vida inerte. Sabe o que é? Ser inerte é a mesma realidade de uma pessoa que está em coma. Ela está ali na cama, não move, não muda, ela vive de acordo com o que os outros vão fazer. Perde sentido de vida. E tem muita gente que vem para a igreja, mas perdeu sentido de vida. Perdeu sentido de vida com Deus. Perdeu noção da realidade de ser cristão. Então, como eu posso construir uma ética cristã forte? Primeiro, preciso entender que ser cristão tem um ponto de referência, que ser cristão não é um termo apenas para descrever a um grupo de pessoas ou a uma pessoa, mas é para falar da minha essência, da minha natureza. Eu tenho a natureza de Cristo, meu ponto de partida é Cristo. Segundo, eu preciso entender que como crente eu sou uma planta que Deus deixou na terra para produzir fruto. Então, ser cristão é preciso ser autocrítico. Em que sentido? Eu preciso avaliar os resultados da minha vida. O cristão verdadeiro avalia quais são os resultados que a vida dele está produzindo. Durante muito tempo, ensinando a palavra, vivendo como igreja e vivendo nessa comunidade, nesse ambiente, eu percebi que em algum ponto eu não estava sendo cristão. Em algum ponto eu não estava sendo discípulo de Jesus. Em algum ponto eu não estava vivendo como Jesus quer. E eu percebi que dessa forma eu estava cada vez mais tornando religioso e me afastando do ideal de Deus para mim. Porque exatamente o sistema nos domina, cria formas, cria estilo totalmente diferente e faz a gente perder senso de vida, da realidade do que de fato é ser cristão. Como eu posso construir uma ética cristã forte, ter uma raiz que me assegura meio a tempestades? Eu preciso ser autocrítico, avaliar os meus resultados. Avaliar os meus resultados para saber como estão os meus relacionamentos. O meu relacionamento com o meu filho está produzindo Cristo para Deus? O meu relacionamento no trabalho está produzindo fruto para Deus? A maneira como eu estou relacionando com minha esposa está produzindo fruto para Deus? A maneira como eu vivo como cristão está produzindo fruto para Deus? A amizade que eu tenho, na qual eu me envolvo, as pessoas que fazem parte da roda, da minha convivência diariamente, me impulsiona, me inspira ou me permite produzir fruto para Deus? Eu tenho que avaliar os meus resultados. Porque o que vai determinar se a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo ou não,
é a consciência de que nós estamos aqui para produzirmos fruto para Deus. E quando eu tenho a consciência disso, eu não tenho dúvida das coisas que eu vou trazendo para dentro de minha vida e das coisas que eu tenho que tirar da minha vida se for necessário. E eu também não tenho problema com isso. Nós percebemos que existem pessoas, existem crentes que vêm para a igreja, canta, envolve com o ministério e tudo mais, mas a gente percebe que essas pessoas vivem num ambiente, têm um estilo de vida, têm comportamento, que você não consegue entender como que pode essa pessoa ser cristão e continuar tendo esse tipo de conduta ou esse tipo de comportamento. Ele não está avaliando o seu comportamento. Até o emprego que nós escolhemos na nossa vida, ou se nós vamos permanecer no emprego ou não, depende muito dessa realidade. E entender que eu sou uma árvore plantada na terra para produzir frutos para a glória de Deus. E se essa relação não está produzindo fruto para a glória de Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a maneira como eu converso com a Miriam, quando eu começo a perceber que a minha forma de relacionamento com a Miriam não produz fruto para Deus. Eu mudo o meu comportamento com Timóteo, quando eu começo a perceber que o meu relacionamento com Timóteo não produz fruto para Deus. Observa que, afinal de contas, não é a satisfação que isso vai produzir em mim. Muitas vezes o ambiente pode não produzir gozo, mas se está produzindo fruto para Deus, eu permaneço, porque eu tenho clareza do porquê eu vivo. Agora, pode ser que está produzindo muitos frutos para mim, mas não está produzindo por Ele. Eu paro, porque eu tenho clareza de quem eu sou. Para nós construirmos uma ética cristã forte, nós precisamos de ter mais uma terceira coisa. E essa terceira coisa é o que nós já falamos aqui, mas eu quero dar uma ênfase maior. A terceira coisa é entender que você é o causador da morte de Jesus. Preste atenção. Isso foi muito forte para mim. Você é culpado da morte de Jesus. Só que observa, é uma resolução que eu faço. Eu, Samu, sou culpado da morte de Jesus. Jesus não teve culpa alguma. Jesus nunca pecou. Jesus é perfeito. Jesus escolheu morrer por causa de pena de mim. Jesus escolheu passar por que ele passou por causa de misericórdia de mim. Eu sou o culpado. Fui eu quem feri Jesus. Fui eu quem ofendi a Jesus. Fui eu quem magoei a Jesus. Jesus não fez nada, mas por minha causa, Ele pagou um preço muito alto. Então eu sou o causador da cruz. A cruz é minha culpa. Foi por minha causa que Jesus morreu na cruz. Agora, como é que uma pessoa consciente dessa realidade vive dando lugar ao pecado? Como é que uma pessoa consciente dessa realidade vive longe do propósito de vida que seja para agradar a Deus? É porque ela não entendeu quem é salvo. Por isso, a conversa que nós estamos a ter aqui é se você já é uma pessoa arrependida, se você nasceu de novo. Se você é cristão verdadeiro, eu acredito que isso vai fazer toda a diferença para você. Mas se você não é um cristão, se você não é um crente de verdade, você vai estar aqui domingo após domingo, ano após ano, sua vida não vai mudar. Você vai continuar vivendo o mesmo casamento, você vai continuar vivendo o mesmo estilo de vida, você vai continuar vivendo sendo a mesma pessoa, e você vai continuar vivendo dando culpa do problema do seu casamento, do problema de sua família, do problema de sua coisa a outra pessoa. Seu marido vai ser culpado, a sua esposa vai ser culpada, você vai continuar vivendo essa miséria, porque você não entendeu que quando você acerta com Deus, as coisas começam a acertar a sua volta. Então, essa é a base fundamental
de todas que nós já falamos, essa terceira aqui é fundamental, é essencial para você construir uma ética cristã. E quando nós estamos a falar da ética cristã, não esquece, nós estamos a falar daquilo que agora fundamenta, daquilo que agora vai tornar base para a minha conduta, para a minha moral. Jesus próprio morreu por nós. Há alguma razão maior do que isso para você viver para essa pessoa? Você precisa de algum motivo? Existe algum milagre que Deus precisa fazer para você entender que o amor dele para você é intacto, não se move, é eterno, é real, e isso é suficiente para você confiar e acreditar que ele quer o melhor para você? Por isso ele deixou o princípio para dirigir a sua vida de forma melhor possível. Existe alguma outra razão? Não sei. Então, garanta para si mesmo, garanta que os fundamentos da sua vida estão no seu respectivo lugar. O que fundamenta a sua vida? Aquilo que é base, aquilo que é fundamento da sua vida está no seu lugar, está no seu devido lugar. Por exemplo, o que você pensa sobre família? Esse fundamento, ele encontra intacto na sua vida, no seu coração. Você está garantindo para você mesmo, não para ninguém, que aquilo que você entende sobre família, ele está firme no seu coração, e que você não vai desviar desse princípio. Garanta isso para você. Garanta para você agora. Faz essa autocrítica, reflita como estão os fundamentos da sua vida. Estão no lugar? O que significa ser pai para você? Quando você entende de ser pai, apesar dos modelos que a sociedade apresentam, aonde está o fundamento de você para ser pai? Está no lugar? É preciso garantir. Garanta para você mesmo como está o seu fundamento em relação à igreja. O que é igreja para você? Você tem clareza de que esse é um fundamento e que você não abre mão disso? Isso é uma base. Porque a igreja é uma instituição de Deus. A igreja é a comunidade dos santos. A igreja é a casa do meu Pai. A igreja é algo que Jesus, aquele que morreu por mim, deixou para eu viver e desenvolver e crescer saudavelmente. Esse fundamento faz parte da minha vida. Esse fundamento está no seu devido lugar. Porque quem não tem esse fundamento firme, ele vem para a igreja durante uns meses, outros meses não vem mais. Depois passa um tempo, volta para a igreja. Quem não tem esses fundamentos firmes, a igreja para ele é como um hospital. Só vem quando está doente. Só vem quando a consciência pesa. Ficou bom, vai para o mundo. Ficou bom, vai para o mundo. Está doente, vem para a igreja. E eu tenho procurado perguntar para mim mesmo, Sanu, o fundamento da sua vida sobre igreja permanece intacto? Você entende que a igreja não é membro, a igreja é corpo? Porque hoje a nossa sociedade está passando a ideia para nós que você pode ser igreja em sua casa, só que a igreja não é membro, a igreja é corpo. Deus nunca deixou a igreja para ser membro. Deus ama a coletividade. Deus não ama você mais do que ama o corpo. É verdade que nós dissemos que Deus morreu por cada um de nós, mas cada um de nós forma o corpo chamado a igreja. É por ela que Jesus morreu. É o corpo, está acima de você. Deus ama a sua igreja. Deus tem um pacto com sua igreja. Deus tem um compromisso com sua igreja. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deus pode separar de você como indivíduo, mas nunca separar da igreja, porque a igreja é noiva dele. Deus pode separar de uma comunidade cristã num determinado lugar porque não está honrando mais o nome dele, como aconteceu em Apocalipse. Mas a igreja é a eclésia, a universal. Ele sempre estará ali, ele nunca abre mão disso.
Você acha que você vai ser o capricho e fala assim, eu vivo lá, eu estou bem com Deus, e papapá. E porque você acha que Deus vai dar mais valor para você do que esse grupo aqui? Não, irmão. Mentira. A igreja é corpo, a igreja não é membro. Deus ama a igreja. E Deus ama você porque você faz parte da igreja. Deus não ama você isoladamente. Eu quero que você entenda uma coisa: o seu corpo é seu corpo, esse é o meu corpo, esse é o braço. Esse braço, ele é amado por mim, porque ele está no corpo, porque ele faz parte do corpo. Mas se esse braço começar a criar problema de uma infecção que vai prejudicar o corpo, matar o corpo, eu deixo de amar esse braço, eu amputo, eu corto ele de fora para salvar o corpo. A igreja é corpo. A igreja é coletivo. Essa teologia barata, sem fundamento bíblico, está matando sua vida. Entenda a palavra de Deus. Deus ama você porque você é membro, é parte da igreja. Deus ama você porque você é a igreja, porque você faz parte do corpo. Entenda isso de uma vez por todas. Garanta que esse fundamento faz parte da sua vida. Então, garanta para si mesmo que os fundamentos estão no seu respectivo lugar. E quando eu estou falando dos fundamentos, eu estou falando daquilo que é a verdade que Deus fala acerca de tudo que envolve o cristianismo e ser cristão. É preciso entender isso. E nós garantimos isso, irmão, dando mais valor ao nosso tempo com Deus. O nosso tempo com Deus é mais importante que o tempo que nós passamos a trabalhar para Deus. O tempo que nós gastamos com Deus, para Deus, é mais importante do que o tempo que nós gastamos para trabalhar para Ele. Você se entendeu? Tem muito casamento que se acaba, sabe por quê? Porque homem vive fora de casa, mulher vive fora de casa, trabalhando para cuidar de casa, só que não cria relacionamento. Então, perdem tempo muito longe do outro e não perdem muito tempo com o outro e tornam o relacionamento frágil. O tempo com Deus tem que ser um tempo sem pressa, tem que ser um tempo de qualidade, tem que ser um tempo de valor para nós. É ali, é isso que vai garantir que o fundamento permaneça no seu lugar. O tempo com Deus, o tempo com a palavra, o tempo com a leitura da palavra. Devemos garantir, irmão, que Deus reina na nossa vida. Você precisa garantir para você, se você quer construir uma ética cristã forte, é preciso garantir para você que Deus está reinando na sua vida, que você tem certeza que Deus está reinando na sua vida.